Alô papai, alô mamãe, alô meus que tem raiz. Começando agora mais uma edição desse podcast diferente, dinâmico, interativo e muito bacana, diga-se de passagem. Obviamente que a gente tem que defender aqui o nosso peixe. É o Pod Kleber, minha gente. E hoje, nessa edição, a gente tem duas figuras emblemáticas aqui da cidade de Mesquita. Vamos falar muito sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido por esse governo. Ela, 31 anos, profissional de educação física com especialização em habilitação cardíaca, grupos especiais, fisiologia do exercício e gerontologia. E esposa do Raul, mãe da Valentina e filha do grande Lunei, meu amigo, arquiteto Lunei Martins, foi meu colega de governo há pouco tempo, e da dona Rogéria, Milena Varela. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. E ele, no córner direito, Max Cavalcante, profissional de educação física também, especialista em treinamentos de contra-resistência e militante na área de atuação com a terceira idade há muitos anos. Tem muita trajetória aí nesse particular, que é, inclusive, já... Muito obrigado, Max, pela sua presença aqui também. Eu que agradeço. A gente já começa a história falando sobre o trabalho com a terceira idade. Como é que vocês entendem essa atuação? Se é bacana, se não é, se é importante, se não é? É diferente das demais intervenções? Falem um pouco sobre isso, já dando seu boa noite. Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra. Eu tenho muito orgulho de poder estar aqui, defender esse governo maravilhoso. Bom, gerontologia é minha paixão, né? Eu acredito que o mundo está envelhecendo, então a pirâmide etária está se invertendo. Então, os olhos estão se voltando para essa faixa etária. A gente sabe que em 2030... a gente vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes, então a gente precisa começar a repensar um pouquinho, não só na acessibilidade, né, se as cidades estão acessíveis para poder receber esses idosos, mas a gente também tem profissional capacitado para isso. E aí nós, que somos da área da educação física, a gente vem militando já há algum tempo para a gente melhorar a capacidade técnica desses profissionais, para a gente absorver melhor essa faixa etária, que é um dos casos do 60+, né? Que a gente vai falar mais à frente, mas é um projeto aqui da Secretaria de Esporte, que a gente tem maior orgulho de estar realizando, um projeto para idosos frágeis, mas vou deixar mais para frente, para falar. Beleza. Max, fala aí. Meu boa noite, quero te parabenizar pelo teu programa aqui, acho que é muito legal esse bate-papo, esse feedback, levantando temas importantes e pessoas, né, personalidades da cidade, que fizeram história e fazem histórias. Eu acho que é importante falar da terceira idade, mas antes eu vou pedir permissão aqui para falar que não se pode falar de terceira idade na cidade sem resgatar aqueles profissionais que sempre se empenharam, sempre se dedicaram, né, com um trabalho voltado para a melhor idade. Eu quero falar aqui do professor Dudu Lemos, que é um grande amigo, um grande parceiro. Figura, grande Dudu. O professor Eduardo Baiense é outro amigo que sempre esteve conosco dentro dessa batida. Professor Gilcinho, que é da Guarda Municipal, sim, da cidade de Mesquita, que também já tem longa estrada. Professor Ivana, enfim, temos aí inúmeros profissionais de educação física dentro da cidade que gostam do segmento, que sempre trataram com muito carinho, o carinho que o nosso idoso precisa. E eu quero te parabenizar e agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo aqui com você. Bacana, bacana. E, bom, Milena tocou já num ponto que é importante. O Brasil, durante muito tempo, era conhecido como um país jovem, né? Uhum. O país do futuro, o país da juventude. E agora a gente já começa a se preparar para essa nova perspectiva de envelhecer a nossa população. Significa que a qualidade de vida, de certa forma, melhorou, né? A expectativa aumentou, né? Vive-se mais e precisa se viver melhor. De alguma forma, até me preocupa, né? Não óbvio, mas aumentar a expectativa. Mas porque a taxa de natalidade diminuiu também. Então, essa pirâmide está desregulada também por isso. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma entrevista, eu estava bem nervosa, era a minha primeira entrevista, e eu fui questionada por um advogado famoso,
falando que fora, na Irlanda, era um absurdo, o Brasil não tem condições, a gente não tem acessibilidade, aquilo, outro. E eu fiquei me questionando realmente, né? Os países da Europa são bem mais evoluídos, etc. Mas é uma conta que não fecha, né? Aqui no Brasil. A Europa, ela enriqueceu antes de envelhecer, então eles conseguiram ter um plano de contingência para poder absorver essa população. E aqui a gente está envelhecendo e sem perspectiva de melhora aí nessa parte financeira. Então, tem todas essas questões também. Então, eu acho que é prioritário. A gente que trabalha com política pública, a gente deve investir um pouquinho mais de tempo e recurso para essa faixa etária, que é o nosso futuro, né? Então, assim, investir neles também é investir na gente, porque a gente vai chegar lá um dia. Então, deixa eu trazer uma questão nessa linha para o Max, que entende um pouco mais de gestão pública, Max. Você acha que claro que é uma questão de recursos também, mas é só uma questão de falta de recursos? Rapaz, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão, muito porque quando se trata do idoso, a gente sabe que o idoso que vive melhor é aquele idoso que tem uma condição financeira melhor. Então ele acaba conseguindo atingir a um entretenimento, a uma atividade física acompanhada. A nossa maior preocupação é o idoso que não tem essa condição, que é a grande maioria. Né? E é exatamente esse idoso que a gente tem buscado através do projeto 60+, que aqui eu quero parabenizar a Milena por ter idealizado esse projeto e você por ter abraçado. Né? Eu acho que é um conjunto de ações, né? E quando se fala de políticas públicas, a gente tem que se preocupar muito com esse público menos favorecido, porque eu já estou acompanhando esse tipo de trabalho há alguns anos e a gente percebe que é uma luta incansável e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Como chover no molhado. Então, existem várias políticas públicas sendo feitas para a terceira idade, para a melhor idade, mas a gente percebe que ainda falta muito, tem um vasto caminho ainda a ser seguido e a gente precisa, né? A Milena já fez isso, um curso de capacitação dos profissionais de educação física, né, para trabalhar com idosos, e a gente precisa resgatar esse sentimento nos novos profissionais para que a gente tenha mais facilidade de tocar isso daqui para frente, porque é natural. A política pública da saúde, da assistência social, ela existe, mas hoje está vindo com muita força a política pública no esporte para o idoso. Então é isso que a gente precisa, atiçar, aguçar os nossos profissionais de educação física para atuar com a melhor qualidade. É diferente para o profissional de educação física, do ponto de vista do profissional, é diferente atuar com o idoso? Principalmente os idosos mais frágeis. É bem mais complexo. A gente lá no 60+, tem todo um critério de entrada e um critério de saída, então você precisa de um ouvido treinado, de um olho mais clínico. A gente tem avaliação de pressão, frequência, saturação, glicemia. Então, tudo isso eu tentei capacitá-los previamente. Hoje a gente conta com uma técnica de enfermagem, cedida lá pelo pessoal da saúde. Muito obrigada. A gente tem esse suporte. E os idosos, eles oscilam bastante, né? A gente estava comentando agora de uma idosa que chegou recentemente com 400 e pouco de glicemia, sendo que o teto para o treino é 250. Então, se a gente não tem esse controle mais fino, a gente pode ter uma intercorrência mais grave. E são essas pessoas que mais precisam, né? E é um perfil de um público que não vai estar num projeto social, não vai estar numa academia. Ele costuma estar dentro de casa. Eu acho que o sucesso do 60+ também é esse, né? A gente está em Santo Elís, mas a gente absorve pessoas da Chatuba, da Coreia, Santa Terezinha, do entorno. Não tem. Mesquita está saindo na frente com esse projeto. O Rio de Janeiro, a gente só tem uma prestação de serviço particular nessa tendência, que nem é na educação física, é na fisioterapia. Então, é um diferencial para o município e a nossa perspectiva é que a gente consiga capilarizar. Quando eu falei da questão que às vezes não é falta de recurso somente, pensando na perspectiva do 60+. Uhum. Porque se a gente não tivesse esse olhar mais aguçado, mais sensível, qual é o recurso diferenciado que a gente está usando no 60+?
Na verdade, nenhum. Nenhum. A gente tem os profissionais, a gente tem a parceria com a saúde, aliás, Emerson, doutor Emerson aí, nosso secretário, o Léo, nosso subsecretário, toda a turma da educação, a Marise da fisioterapia. É uma questão de articulação. Então, quando eu fiz a provocação a você, foi nesse sentido, porque às vezes é um olhar mais integral, né, sobre uma perspectiva mais global, que o Jorge tem muito, nosso prefeito, dialoga aí, vê o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida da nossa população, nesse caso, no segmento da terceira idade. Então, o 60 Mais ilustra muito que às vezes falta no gestor essa visão mais apurada, né? Essa coisa mais conhecedora do perfil do seu público, para poder fazer uma intervenção assim mais cirúrgica, digamos assim, né? E sabe, desculpa. Não, então, sabe o que eu penso também? Eu tive a oportunidade de participar 2 vezes de um webinar com o Ministério da Saúde. E lá eles têm também projetos, têm um olhar mais cirúrgico, mas eu vejo que os governos, a gente encontrou assim também um governo no início que tudo é emergencial. E o idoso, infelizmente, na perspectiva deles, não é emergencial. Então, a gente conseguiu avançar e hoje a gente conseguiu colocar o idoso como emergencial também. Mas muitas cidades não conseguem ter essa sensibilidade e nem esse investimento intelectual, vamos dizer assim, né? Então, às vezes você não tem um profissional com uma capacidade, uma competência que possa, não digo só na terceira idade não. Hoje a gente tem uma equipe de coordenadores maravilhosa, a gente tem uma galera do alto rendimento muito boa, então a gente conseguiu avançar demais. Então, mas são os olhares, né? São os olhares clínicos que cada um tem. Então, cada um no seu quadrado. Treinado, a gente avançou. Conta muito, né? Sem sombra de dúvida. Então, é importante. Eu acho que até tem que falar direito do que é o 60 Mais, né? Eu acho que você ia falar antes da Milena. Na verdade, eu ia falar que como ao longo desse tempo que eu trabalho com a terceira idade, eu sempre trabalhei de forma generalista, eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de ter essa visão hoje, né? De pensar aqueles idosos que realmente têm a deficiência e a necessidade de ter uma atenção especial. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de acompanhar isso de perto. Cara, é prazeroso demais. A resposta é a mesma, tá? A resposta é a mesma, porque quando você trabalha com idoso, o que ele quer é atenção. O que ele quer é atenção. Né? Muitas das vezes ele fica sozinho em casa. Ele é largado em casa. Se for senhora, então, né, não gasta a quantidade de palavras. Temos aí N histórias com relação ao abandono do idoso dentro de casa. E quando ela se encontra, né, acolhida, nossa, a resposta é muito imediata, é muito rápida. A gente está ali pouco mais de 2 meses, quase 2 meses, né? Com o 60 a mais. E vou falar para você, a resposta é muito imediata, é muito satisfatório, prazeroso, e há uma preocupação no entorno das políticas públicas. Eu acho que é importante que haja uma harmonia dos segmentos, porque todo lugar tem idoso. Todo lugar tem idoso. E aonde é a válvula de escape? Para onde esses idosos vão? Eles vão lá para a saúde. É onde acaba soberbando muito a questão da saúde, do atendimento, e a gente está ali para minimizar isso. De alguma forma a gente consegue minimizar isso. É importante que haja essa integração, essa participação das outras secretarias, isso falando de governo municipal, mas o governo do estado precisa se preocupar também, o governo federal, é uma ação conjunta, né, de políticas públicas nacional que vai fazer com que os nossos idosos, eles não somente aumente o tempo de vida, mas com qualidade. E é isso que nós precisamos. E Mesquita está saindo na frente, mais uma vez, né? Eu tenho escutado muito isso ultimamente. Realmente, assim, a gente ganhou anos adicionais, né? E eu costumo brincar assim, e aí, o que a gente vai fazer com esses anos adicionais? A gente vai ficar em casa fazendo crochê? Não dá? Vamos ficar esperando o quê? Eu costumo questionar muito as políticas públicas para os idosos. Costumo brincar que, infelizmente, alguns gestores fazem curral eleitoral, né?
e a gente coloca um monte de gente lá dentro, balançando o bracinho e fazendo café da manhã. E não é isso, o trabalho não é esse. Você precisa de um planejamento, um plano de aula, uma perspectiva, você precisa saber o que você está executando. Então, tudo isso a gente faz previamente, né? Vou ratificar o que o Max disse, existe um gargalo, principalmente na saúde. E o investimento nesse segmento é infinitamente mais barato do que você investir numa internação, num medicamento, sem contar que essa intervenção, ela diminui a internação e diminui a quantidade de medicamentos. A gente já tem alguns idosos que com 2 meses já tiraram o medicamento. Isso é verba direta na renda dessa família, né? E sem contar que eu fico pensando no seguinte, aquele idoso que é totalmente fragilizado, que ele tem alguma limitação física ou já com declínio cognitivo, ele não só depende, ele não é só dependente no contexto da palavra, né? Ele é dependente de tudo. Então, um ente acaba tendo que parar de trabalhar para poder cuidar desse idoso, e aí você vai diminuindo a verba que a pessoa consome dentro da cidade. Porque se aquele idoso é economicamente ativo, aquele ente também ele vai no barzinho, ele compra o pão, ele investe e roda o dinheiro, circula dentro da cidade. Agora, se ele adoece, ele fica em cima de uma cama e aquele ente tem que parar de trabalhar, ele não vai mais comprar o pãozinho com mortadela todo dia. Ele não vai mais no barzinho, ele não vai na lanchonete. Infelizmente, o dinheiro dele vai ficar voltado ou a ter um cuidador, né, e pagar a fisioterapia, se bem que no município agora de Mesquita, já há algum tempo, não se precisa mais, né? A gente tem tudo isso, funciona. Mas mesmo assim, você ainda precisa de alguém ali com ele, né, um cuidador familiar. Uma outra questão, quando a gente fala sobre a participação das outras secretarias, a gente também vem conversando muito com a assistência social e eles disponibilizaram um psicólogo para a gente fazer roda de conversa e a gente está estruturando isso para o ano de 2022. Por quê? Quando a gente fala de terceira idade, alguns assuntos simplesmente não se é falado, como depressão, doenças sexualmente transmissíveis. Gente, o idoso namora também. Claro. E não é só isso. Exame preventivo. Não é porque aquela idosa não é mais sexualmente ativa que ela não tem que ir no ginecologista. A gente tem muitos índices de câncer uterino na terceira idade porque simplesmente a idosa não vai mais no ginecologista. Eu não faço mais nada, então eu não preciso ir no médico. Não, precisa. Assim como o idoso, né? Homem também precisa. Culturalmente, o homem é muito mais resistente, né? Quando chega à terceira idade, pior ainda. Pois é. Eu tiro pelo meu pai, 76 anos de idade, não é nem tão idoso assim, ainda tem bastante plena consciência ainda, de tudo, mas culturalmente ele foi sempre orientado a médico para quê? Só vou para médico quando estiver doente e tal. E agora a gente está embutindo, né, esse tipo de comportamento até através lá do 60+, né, que teve uma ação da assistência social e ele foi para palestra, ficou super empolgado. Eu falei, caramba, a vida do meu pai está mudando após os 70. Fez um resgate aí. É né? possível. Muito positivo. É muito super positivo. possível. A gente vê as pessoas declinando, não, assim, a gente vai declinar, né? Todo mundo vai declinar fisicamente. Costuma dizer que depois dos 30 já começa a morrer todo dia. E cada ano que passa... bem que eu não fiz 30 ainda. Oh, tá? meu Deus, é verdade. Então... Isso aí. A minha barba eu não posso nem falar, que ela vai me entregar, não tem jeito. Então, lá você pinta a barba. Pinto, Papai Noel, tá chegando dezembro, tem que... Mas enfim, até falando com relação ao que a Milena falou agora há pouco, colaborando, a questão do idoso, do filho que muitas das vezes deixa de trabalhar para poder tomar conta dos pais acamados. Isso aqui em Mesquita tem uma grande massa que está nesse ponto. Eu fiz um estudo em determinado momento da minha vida profissional que eu identifiquei muitos familiares que infelizmente têm que se dedicar aos pais que estão acamados, de Alzheimer, que hoje é muito mais comum no nosso dia a dia, né? E os sinais são tão sutis, a gente às vezes não percebe, mas que a cada dia que passa o olhar clínico, não somente dos profissionais de saúde, mas também os profissionais de educação física começam a identificar lá no 60+, nós temos
uma senhora com Alzheimer, né? E assim, a sobrinha dela ficou impressionada, porque em casa ela é altamente agressiva, mas conosco ela é um doce de pessoa, ela é atenciosa, ela atende aos pedidos, aos comandos dados pelos profissionais. Então, assim, precisa ter essa relação. É muito importante a participação, né, da sociedade em saber que o município oferece esse tipo de serviço. Nós estamos com esse projeto piloto ali em Santo Elias, mas 2022 promete, né? A gente tem aí a possibilidade de ampliar isso, trazer o núcleo para o lado de cá da zona 150, enfim, e botar também os treinamentos, né, as aulas generalistas, onde a gente vamos ter vários polos de atividades para a terceira idade dentro da cidade e pensar desses polos as pessoas que precisam ter uma atenção especial. A gente vai trabalhar o 60 mais na mesma perspectiva do alto rendimento, né? A gente vai capilarizar, vai criar massa crítica com esse atendimento mais pulverizado nos bairros, e aí o olhar treinado do profissional vai identificar aquela demanda e aí encaminha para o núcleo de 60 mais, que possivelmente a nossa ideia é que seja um deles seja no Campo do União, né? No complexo União esportivo do União. Por falar em 60 mais, que é hoje o nosso grande tema, né, de intervenção, Vinícius Dalmas, muito obrigado pela sua participação. Temos uma interação aqui. Ele pergunta o seguinte: ações voltadas para o idoso passa também por uma questão de afeto? Como é isso no projeto 60 mais? Com certeza. O idoso, ele já passou por muitas coisas, né? E alguns deles acabam se tornando ociosos. E essa ociosidade acaba demandando de uma atenção reprimida. Então, às vezes, quando eu era mais jovem, eu falava, caramba, eu chegava em casa e minha avó quer contar da novela, quer contar do não sei o quê, e eu não conseguia compreender aquilo. Ela só quer ser ouvida. Às vezes, eu saía correndo e ela falava, peraí, deixa eu ver como é que você tá. E eu não me dava conta que era prazeroso ela me ver arrumada, né? Mesmo que ela não estivesse indo comigo. E hoje eu trabalho com envelhecimento. Eu acho muito engraçado também como que é a vida, né? Eu fui atleta de alto rendimento, fui atleta do Márcio, inclusive, que é o coordenador Márcio Monteiro, um abraço. Fui atleta dele no Botafogo e trabalhei, né? Fui do alto rendimento durante bastante tempo. E eu entrei na educação física com a perspectiva de ser treinadora de natação. E o meu pai, visionário, né? Sempre à frente do tempo de todo mundo. Ele falava assim para mim, quando eu entrei, olha, você deveria investir nos idosos porque o mundo está envelhecendo. E isso há quantos anos atrás? E eu falava para ele, eu não vou trabalhar com velho. Eu quero ir para a Olimpíada. Eu quero ir para a Olimpíada. E hoje eu trabalho com isso e é a minha maior paixão. Você olhar nos olhos deles, né? Você tocar, abraçar, eles ganham um dia. Eu fui atender uma senhora, eu que faço as avaliações, né? No momento sou eu que faço as avaliações de 60 mais. Os professores são treinados, eles me auxiliam hoje, mas ainda sou eu que faço. E aí ela não saía de casa por nada. E só o fato de eu escutar ela durante a avaliação, uma avaliação que às vezes dura 1 hora, só o fato de eu ouvir e tocar tudo, óbvio, né? Com todos os cuidados por conta do Covid, a gente com máscara, com luva, com tudo. Então, eu tocar, beijar, abraçar, convidá-la para vir na inauguração. A sobrinha dela falou, olha, minha tia não sai de casa. E eu catei ela um dia passando, divulguei, ela gostou. E hoje ela é super assídua. Então, assim, sim, é uma questão de afeto. Eu acho que o profissional para trabalhar com o idoso tem que ter perfil, assim como para trabalhar com criança. Eu costumo dizer que eu não sou a melhor pessoa para trabalhar com o público infantil. Existem pessoas que fazem isso com o pé nas costas. Agora, eu amo trabalhar com idoso. Eu acho que isso reflete, é natural. E os nossos professores foram selecionados porque eles também trabalham e também amam trabalhar com o idoso. Então, você tem que ter essa empatia, né? Se pôr no lugar do outro. A gente entende as necessidades e as dificuldades de cada um ali. Às vezes a gente propõe um exercício e aí a gente vê que alguns não conseguem, a gente já remaneja, já faz de um outro formato,
Porque eles competem entre si, né, Max? Eles competem. A gente... tem isso também, Tem. são competitivos, né? Não perde essa essência, né? Muitos ali, eles acham o seguinte, vou terminar rápido, e alguns, vou terminar rápido para poder sacanear o meu amigo, outras já quer terminar rápido para ir embora. Quer dizer, o idoso tem dessas nuances, né? Tem idoso que já chega querendo ir embora, tem essa coisa, né? A dona Iracema, por exemplo, da Chatuba, ela é a primeira a chegar... 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. 6h50 ela já está Ela lá. é a primeira a chegar todos os dias de aula Maravilhosa. dela. Mas Ela é tem- a primeira que quer ir embora logo. Já acabou, já tá bom, já fez. já Não deu. porque ela não gosta, é porque ela cumpre aquilo como uma tarefa. Quando a gente senta para bater papo, ela fica ali horas conversando. Mas durante o exercício ela quer cumprir logo aquela etapa. E ela tem 88 anos. Só isso, só isso. É isso que eu ia perguntar. Um idoso mais jovem dos 60 a mais, tem noção agora? Tenho. Assim? 63, se eu não me engano. O 92. idoso mais idoso é a dona Iracema, 88? Acho que Ou tem uma de mais? 92. Eu lembro da dona Iracema. 88. 88. Eu acho que é por aí. Eu acho que é ela. A gente já teve aqui na oficina de pintura em tela a dona Edna, que foi madrinha lá no tênis clube, pinta quadros como ninguém. Eu me A gente recordo. até deu uma eternizada no muro lá, dona Edna. eu sei. Tá lá no muro. Ah, né, legal, é bom ciclovia da valorizar Baronesa, isso. é. Eu me recordo muito do projeto quando a gente atuava na Vila Emil. Nós chegamos a ter 600 idosas em 4 núcleos de atividade aqui na cidade de Mesquita. Legal. Então, assim, eu lembro muito, o Dudu Lemos, ele se virava nos 30, porque militar também, Sim. né? Então ele muitas das vezes estava de serviço, ele trocava de serviço e, graças a Deus, o corpo de profissionais eram muito legais e os caras seguravam onda legal. Então o Dudu vai lembrar bem. E aqui eu quero mandar um abraço para ele, caso ele esteja vendo. Dudu não dá aula, Dudu dá show, né? Show mesmo. Ele é espetáculo, né? performático. Da tia Hilda. A tia Hilda hoje, eu acho que está com 105 anos, é viva ainda, graças a Deus, com os problemas naturais do Sim, envelhecimento, faz parte, mas ela fez atividade com a gente até 96 anos. Ela ia para o polo de atividade, sentava na cadeira, fazia com os limites muito maior do que das outras, mas ela participava assiduamente também. E é isso que a gente quer que 60 mais. Se bem que, se Deus abençoar, a gente não vai ter essa oportunidade. Por quê? Esse resgate da autonomia do idoso vai fazer com que, em dado momento, a gente peça para esse idoso ir para outro núcleo de atividade, uma atividade mais generalista. Um desmame, né? Um desmame, né? Então, assim, Importante. se Deus quiser, isso vai da acontecer natureza muito. do programa. Mas É a isso. gente vai estar sempre por perto ali, olhando para todas elas. Aliás, com uma- nessa pegada da cidade, Max, eu queria que você falasse um pouco como é que você identifica. Você vive a cidade há muitos anos, né? Aliás, vocês dois, né? Vocês vivem em Mesquita há muitos Nascido e anos. criado na cidade de Mesquita. Então eu eu vi queria- Milena, atleta de natação na Aquatic Center, ela ó, pequenininha. Você está se entregando. Eu já assumi que eu já estou quase chegando na melhor idade. Eu não queria falei que vocês nada. falassem um pouco desse trabalho. O Milena trabalha com idosos há quantos anos? 10 anos. E Max já falou 16. Um pouco mais ou mais, menos. né? Um pouquinho mais. Como é que vocês identificam o perfil do idoso mesquitense? Se houve alteração no perfil desse idoso, se não houve? Se a cidade hoje é uma cidade mais acessível para o idoso, se não é? Nessa linha, o que a gente pode fazer para melhorar? O Kleber, assim, com toda a franqueza, é o que eu falei no início aqui, a gente parece estar chovendo no molhado, né? Porque a cidade está envelhecendo, né? A população está envelhecendo, na verdade. Então há uma renovação muito grande. E o grande desgaste de trabalhar com idoso é porque você percebe que gradativamente muitos deles deixam de estar no nosso convívio. Infelizmente, faz parte natural, é ali natural. Né? Mas a gente percebe que tem muita coisa para fazer. E a gente quer tentar, de alguma maneira, através do 60 mais, através dos programas que a Secretaria de Esporte irá implementar a partir de 2022, fazer com que esse sentimento, né, de carência de trabalhos específicos do esporte para a terceira idade, eles deixem de existir. E vai acontecer isso, eu não tenho dúvidas, porque, diferente de outros momentos, onde a política dentro da cidade de Mesquita, ela era voltada no sentido de explorar aquele público, a gente tem percebido que o sentimento hoje é outro, é de entrega,
de serviços de qualidade, principalmente para esse público. E eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir, a partir de 2022 agora, ampliar e dar esse sentimento para as pessoas de fato. Não é simplesmente aquela coisa da propaganda de vai ter isso, vai ter... Não, as pessoas vão falar que está acontecendo. Né? O que eu falo, o 60 mais hoje na Praça PEC, ele é uma referência hoje e é falado nos 4 cantos da cidade. E é solicitado para que vá para outros locais da cidade. A gente está com uma lista de espera absurda. Absurda. Então, isso é legal, porque tu percebe que a coisa está dando certo. Está dando certo. E eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir atingir a todo o público nos 4 cantos da cidade. Agora, precisa ter seriedade, né? Que os próximos continuem com esse mesmo sentimento, né? E que esses profissionais que hoje estão envolvidos nisso aqui consigam passar para os seus sucessores, né, esse sentimento, né, para as pessoas conseguirem fazer parte de fato do projeto. Legal. Infelizmente, meu campo de atuação com o idoso em Mesquita é mais recente. Eu trabalhei durante 8 anos com reabilitação cardíaca. Na verdade, nasceu em mim uma vontade de me especializar e me aprofundar mais na gerontologia, exatamente porque eu, por 6 anos, trabalhei na Unimed, em Botafogo, e 2 anos numa clínica particular no Largo do Machado. Um lugar que tem muito idoso. E assim, 80% do nosso público, mais ou menos, um pouco menos que isso, eram de idosos, todos cardiopatas. E aí, eu participei desde o início, né, dos dois serviços, e a gente via que a gente tratava muito o coração deles, porque nós éramos um setor cardiometabólico. A ideia entrou, tratou, saiu. É operadora de saúde. Você tem que dar resultado para o cara não internar de novo. Para não internar. Uns vão ficar 6 meses, outros vão ficar 2 anos e outros não vão sair. A gente sabe, os octogenários iam ficando porque eles não melhoravam tão expressivamente. Já estavam cansados. E o médico assistente ficava sempre renovando. Só que a gente começou a chegar numa sinuca de bico do seguinte, ele não está evoluindo mais, porque a gente não estava levando em consideração as peculiaridades do envelhecimento que a gente chama de senescência e senilidade. Então, que existe uma diferença, né? Um é o ato de você envelhecer natural, todo mundo vai envelhecer, e outros é quando você já tem uma doença pré-instalada, já na fase adulta, e envelhece com ela. Então, o seu limiar de incapacidade vai ser completamente diferente. Então, se você hoje é hipertenso e diabético, você com 60 anos, você vai ter 70 anos, você vai ter um limiar de incapacidade. Se eu não tive nada e cheguei aos 70 anos, provavelmente o meu limiar de incapacidade vai ser menor do que o seu. Então, a gente começou a olhar que a gente precisava, por exemplo, enfatizar equilíbrio, que quando a gente pensou no 60+, a gente pensou em resgate de autonomia e independência. Ainda continua sendo isso. Porém, a gente hoje enfatiza muito equilíbrio e força. Eu fiquei extremamente surpresa, e passei esse dado para você, de que apenas 20% do nosso quantitativo de 60+, tinha força boa, que não era nem ótima, era boa. 80% estavam super mal. E eu falei, caramba, 80 e poucos % também com equilíbrio ruim. E se esse idoso não tem força, não tem equilíbrio, ele cai na rua, quebra a perna, interna coisa, vai ficar aí, e vem a óbito. Então, eu não tenho muito esse dado, né? Essa série histórica, né, digamos assim. Não, eu não tenho esse dado de Mesquita, porque Mesquita eu estou aqui há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo assim, sou nascida e criada, mas eu atuava fora. Graças a Deus voltei nessa gestão. Mas acho sim que a cidade está, a sua pergunta, né? A cidade sim melhorou bastante, está bem mais acessível. Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente só pensa em cadeirante, né? Não é isso. Mas a gente não pensa, por exemplo, e aí eu acrescento, quando a gente vê aquelas calçadas de 3 metros de altura, a grávida não sobe. Não é só o idoso, né? O obeso não sobe. O cego não sobe. Então, assim, população, vamos diminuir as suas calçadas. Então, assim, os ônibus melhoraram, né? A cidade
de Mesquita como um todo está mais acessível, o prefeito, em preocupação, já fez muitas rampas de acesso, muita coisa pintada, eu acho isso fantástico, porque facilita muito o idoso. Uma das partes do treinamento, quando eu capacito os professores, eu falo para eles, olha, não solta o idoso, você executa, você fala o que ele tem que fazer, executa, demonstra para ele e fiscaliza a primeira série. Porque se você falar, vai lá, pega o pezinho e faz o bíceps, ele vai fazer qualquer outra coisa, menos o que tem para fazer, porque ele às vezes simplesmente não ouviu o seu comando. Então você tem que falar, eu sou aceleradíssima. Então, sério? Você tem que falar mais devagar, você tem que demonstrar o exercício e ver se ele está fazendo de forma correta. Na verdade, assim, dentro de uma academia, né, durante 23 anos da minha vida foi dentro de uma academia ensinando. Né? Então, assim, a gente percebe a dificuldade do jovem, tu imagina um idoso que já tem esse problema auditivo, né? E que na maioria das vezes nunca fez exercício na vida. Nunca fez nada, exatamente. Então, consciência corporal zero. Então, assim, a gente, dentro dessa ótica, né, de trazer mais autonomia, a gente pensa, se Deus abençoar aí, a partir do ano de 2022, fazer um trabalho específico, né, de treinamento de força com eles, né, com material bem adequado para eles, porque tem que ter essa preocupação também, né? Não é o excesso de peso, é a qualidade do exercício que eles vão fazer. Então, a Milena, ela fez uma programação no 60+, muito legal, né? Não é só também atividade física, vai mexer com o lado cognitivo deles também, vai buscar isso através... E essa relação, essa integração do dia a dia, para eles está sendo fantástica, né? A gente acaba entrando um assunto que eu vou lembrando de coisas que acontecem no dia a dia ali, né? Eu vou fazer uma observação, vou fazer um paralelo. A Prefeitura de Mesquita, a gente tem uma parceria, uma conversa bem bacana com o Conselho. Eu estou atualmente... Conselho Regional de Educação Física. Lembrando, por favor, CREF1. Primeira região. Isso aí. Eu estou no Conselho hoje em dia, eu sou docente do Conselho, a gente está formando algumas comissões e o Conselho já vem conversando junto com o Governo Federal e a gente já pensa em articular isso para Mesquita, que não só a inserção, mas estimular o profissional de educação física a se enveredar mais no campo saúde. O idoso está intimamente ali no campo da saúde. Eu fiquei assustada num congresso que eu participei, quando eles falaram que no Brasil inteiro só existem 7.500 professores de educação física na saúde. 7.500 no Brasil inteiro. No Rio, é 1.000 e pouco. São 1.000 e poucos profissionais só que atuam diretamente nos NASFs. Então, vamos estimular os gestores de saúde a entrar, porque prevenção primária. Você atuar de forma preventiva, você diminui os recursos, como eu falei anteriormente, de internação e etc. Então é isso, fiz um paralelo aí, porque levantar a bandeira da educação física, né? Os professores de educação física precisam se capacitar mais, precisam se inserir mais, não só na terceira idade, mas como a gente está falando sobre idosos, se inserir mais na gerontologia. E campo de atuação daqui a alguns anos não vai faltar. Uma coisa que é o 60+, e, na verdade, as várias intervenções da Secretaria como um todo, da Prefeitura, mas falando mais da questão esportiva, é desmistificar a questão da prevenção. É importante prevenir. Eu acho que a gente consegue trabalhar no circuito funcional, no pilates de solo, na ginástica localizada e, claro, no 60+. Então, a partir dos 40 anos, se você já faz um trabalho preventivo, aquela pessoa que nunca fez nada, mas com 40 anos resolveu mudar, dá super tempo. Pois é importante. Então, eu queria aqui, tem 3 interações ali. Cláudia Rose, Claudinha, obrigado aí, está parabenizando pelo trabalho. E o Franco Gonzaga, Chatuba de Mesquita presente. O Franco é múltiplo, né? É múltiplo. E o Alcides está aqui, muito bom o trabalho de vocês, mas queria saber qual a projeção para o projeto a médio e longo prazo. A gente já vem falando, Alcides, a gente quer criar outros núcleos de atuação, não só no 60+, mas é o nosso foco aqui. A gente quer criar, a gente está falando de acessibilidade, né? A gente quer
a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade de logística, de transporte, na questão de horário, de acompanhante, do familiar. Então a gente quer levar os núcleos para os bairros, né? Pelo menos bairros mais centrais, e aí a partir dessa intervenção mais capilar, a gente monta os núcleos de atuação mais específica, é a nossa ideia. E aí fortalecer o Jorge nosso prefeito Jorge Miranda, ele tem muito essa pegada de trabalhar de forma integrada, né? Vou dar um exemplo. Existe o programa Saúde na Escola, que é uma integração entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Cria-se fluxos. Tem o nosso programa de atuação aí com os atletas, no nosso caso aqui do alto rendimento. Os nossos atletas vão à clínica da família e fazem exames, fazem às vezes até, eu não sei o nome do exame, mas é aquele que vê a capacidade óssea, densitometria óssea. Pode ser. Pode ser uma coisa dessa. Enfim, desculpa aí a rapaziada da saúde, eu não sou da saúde, então... Tem imunidade. Pois é. É para facilitar o processo com os nossos atletas. Então, essa perspectiva que a gente falou lá no início, de trabalhar de forma integrada, é muito a tônica da atuação do Jorge, que assim, pressupõe que o serviço tem que ser prestado da melhor forma possível. Isso aí. Tem que ter qualidade. Então, por conta disso, se a gente pode trabalhar conjuntamente, na PEC é um exemplo também. Inclusive, hoje eu tive um bate-papo muito legal com o Léo, subsecretário de Saúde, e falando sobre essa nossa preocupação, porque por tratar diretamente com o idoso, e muitas das vezes aquele idoso fragilizado, que já tem uma dificuldade maior, né? E por vezes demenciado já. Exatamente. Aí eu estava comentando com ele, se não existiria uma possibilidade de criar um meio facilitador para que esses idosos, né, na medida da urgência deles, fossem atendidos na saúde também, né? Da mesma forma que hoje a saúde entra ajudando o esporte, né, seja ele no alto rendimento ou não, né, que possa também estender lá para os 60 a mais, que é prioridade nossa também aqui na cidade, né? Eu queria lembrar que a gente começou com esse sonho lá atrás, quando a gente fez a Olimpíada do Idoso, você né? Já fala disso tempão comigo, hein, Emiliana? Eu lembro. Tá vendo? A gente fez um evento aqui, e o meu sonho é conseguir dar capacidade funcional para os nossos idosos dos 60 a mais participarem da próxima Olimpíada. Então, a ideia da Olimpíada foi a gente juntar núcleos, e aí veio gente de Paracambi, veio gente de Magé, Friburgo, Anchieta, Nova Iguaçu. A gente colocou 1000 pessoas lá, a gente criou toda uma logística, né? Montamos um projeto e foi muito bacana. Por quê? Aí falando dos idosos como um todo, não só os fragilizados. Quando a gente fala de ociosidade, às vezes aquele idoso vai lá para a nossa vila 2 vezes por semana e não tem mais o que fazer. E não tem perspectiva, não tem propósito. Então, quando a gente coloca lá no 60 mais, o que a gente está propondo de fazer para o ano de 2022, que são as apostilas para eles fazerem trabalhos cognitivos em casa, que é uma tarefinha. Ou quando você cria no calendário 2, 3 competições por ano, eles vão ter o propósito... Já se preparam, né? Isso aí, eles vão ter o propósito de que, de 3 em 3 meses, de 4 em 4, eu tenho que treinar, eu tenho que ir lá, eu tenho que levantar a bandeira. Eles vão brincar, mas eles vêm, tem uns que se doam bastante. Então, você cria propósito. Eu acho que isso também é uma filosofia do que a Secretaria de Esporte de Mesquita pensa, né? E nós falamos aqui de duas atividades que são foram desenvolvidas aqui na cidade, que elas são embasadas por lei, né, Kleber? A gente não ia falar sobre essa questão política, né? Mas enquanto eu estive vereador, eu aprovei 2 leis exatamente voltadas para isso. A Casa de Acolhimento para o Idoso. Né? Você está aqui, não é por acaso. A Casa de Acolhimento do Idoso, que é uma estrutura muito legal, que se um dia o poder público tiver condições de fazer, eu acho que vai ser de grande valia, exatamente para ajudar esses munícipes que deixam de trabalhar para cuidar dos seus pais. Eles iriam ter onde deixar os pais e esses pais teriam toda a atenção. Como se fosse uma casa-dia, né? Exatamente. Centro-dia. Centro-dia. É o que eles chamam da
creche do vovô. Oh, perfeito. Isso aí casa exatamente com isso. É exatamente Não a gosto creche do desse vovô. termo, mas para exemplificar. mais ilustra, É né? isso. Exatamente, porque assim, de grande valia. E a Olimpíada do Idoso também, que é uma... Eu nem sabia, a gente fez uma edição aqui, eu também mas não não, sabia. E não foi mencionado isso até porque... Olha, eu plagiei o amigo e não sabia. Não. Você pôs em prática uma coisa legal e pra gente é um grande prazer. Mas tem muitas leis legais dentro da cidade. Infelizmente, a demanda, a atuação do governo ela é tão burocrática, muitas das vezes, que falta tempo para poder olhar isso com mais clareza. E muitas das vezes tem muitas leis também que são aprovadas na cidade, Milena, que ela não tem clareza. Ela é uma lei aprovada populista, vamos colocar assim, apenas para agradar um segmento. Não está pensando na qualidade disso. Está pensando ali, agradar naquele momento. Tem muitas leis que são assim, mas tem muitas leis que são legais, que se fossem implementadas, eu acho que contribuiria bastante para a nossa cidade. Então era isso que eu queria falar sobre as duas coisas que já foi falado aqui. Legal, não, legal. É interessante entender que essas coisas estão muito casadas, né? Estão muito... E eu quero lançar um desafio para a Milena aqui, para esse ano de 2022. Eu não tomei meu remédio, E aí eu vou... não, pelo amor de Deus. Não, o desafio é muito light, muito maneiro, que já fizemos certa vez aqui na cidade, que dava um ibope muito legal, muito gostoso, prazer, que dava o desfile da terceira idade. Você falou sobre o casamento comunitário, Sim. Viemos agora há pouco de uma formatura, né, de cerimonialistas. Então, são tipos de atividades que eu acho que é legal demais, e você não tem noção o que é botar ali, muitas das vezes, o desfile regionalista, regional, aí vem fantasiada, cara, é muito maneiro. A gente pode pensar uma coisa dessa casada com a Olimpíada. A gente, na verdade, a gente já meio que Mas aí faz... não foi fantasiado. Não. Por exemplo, nas aulas, a própria Cláudia Rose comentou agora, a gente meio que Interno, já faz ali. No interior das aulas. Entre as Mas turminhas. ele está falando uma coisa maior. Trazer o familiar, para eles vão coisa ali maior. Ele tá falando um negócio mais... Eu lembro que nós fizemos Ele está pegando a nossa megalomania. Exatamente, a convivência. Eu tenho percebido isso entre vocês dois. Então, assim, nós fizemos no Raquel Richuem, na escola Raquel Richuem, mas lotou aquele lugar, ficou muito lindo, muito legal. Então, acho que é um desafio aí para 2022 a gente fazer o nosso primeiro desfile aqui e da já casa. temos que divulgar o nosso dia 19. É verdade, já faz o jabá aí, faz aí. Então, dia 19, a gente vai fazer um super evento esportivo de encerramento esse ano aí que foi bem difícil, né? O ano passado e esse ano. A gente vai ter diversas atividades, com uma expectativa média aí de 1.500 pessoas, com feira de artesanato, com food truck, com brinquedos. A gente vai ter torneio de futebol, handball, basquete. A gente vai ter até polo aquático. Caminhonete vai de jiu-jitsu, ter uma Copa de Jiu-Jitsu, a Copa Mesquita de Jiu-Jitsu, vai ter muita coisa. Então, apareçam. Na Vila Olímpica de Mesquita. Dia 19 de 8 a 1. de dezembro, até meio-dia, 1 hora por Isso aí. A partir das 8. Vamos ter crossfit. Vai ter crossfit. Vamos ter spinning. Aí. Vamos botar as bicicletas para o povo rodar Parceria ali. com as academias. Isso aí. Pra você fazer Fit dance. Tá bom, conjunto. Amanda, obrigado pela sua participação aí com o número de projetos que foram criados para Mesquita, que estão sendo executados. É nítido que temos um município melhor, proporcionando qualidade de vida para a população. É isso aí. A tônica desse governo é fazer o básico estruturado da melhor forma possível. Grande professora Milena, essa entende muito. Grande professor Max, autor da lei, alguém que trabalhou contigo, Max, da lei 974/2016 da Biblioteca Itinerante de Mesquita. Parabéns, podcast, show de bola. Samuel Menezes. Arrasou. Viu? É lei minha também. Aí, Samuel lembrou da sua lei. Obrigado, Samuel, valeu. Assim, é muito legal, né, cara? A gente... Olha aí, tô querendo derrubar o Kleber. Aí, tá me colocando aqui. Me enrolando com o fio. Eu acho que o diferencial de trabalhar com idoso, eu acho que é a gratidão que eles têm da gente. Quando eu trabalhei na reabilitação cardíaca,
e com idosos, e hoje também. Ó, nosso primeiro dia a gente ganhou empadão, ganhou um monte de coisa. Rapaz, eu ganhei até couve. Couve. Mas sabe Ela aquela- trouxe da horta. Não. Era pra Milena. Aquela couve era Mas pra a mim. Milena não foi, aí sobrou pro professor Max, né? Ó, Ele ainda me mandou um áudio, ó, cadê tua couve? levei a couve pra casa, da horta da idosa. Olha aí, que bacana. Dona Eunice. Dona Eunice. Dona Eunice. Legal, A cara. avó da nossa influenciadora Jéssica Stronda do município. Olha aí. Isso aí, a gente ficou sabendo já lá, ela já participava. E aí ela falou, amiga, você tá atendendo a minha avó, que legal. Muito bacana, muito bacana. A gente percebe o carinho deles com todos os profissionais. E aí eu quero aqui parabenizar também, a gente não faz nada sozinho, né? A verdade é que tem toda uma equipe em volta desse projeto, e aí eu quero parabenizar os 4 profissionais que estão na linha de frente lá, né? A Valéria Vidal, o professor Gil, a professora Tatiane e a professora Flávia. Assim, a paciência que eles têm, o dia a dia, é muito legal. Aí, É o feeling, né? A empatia. Exatamente. Aí, assim, eu estava em casa, minha mãe falou assim, eu tenho que comprar um chocotone. Eu falei, mãe, mas a senhora não pode, mãe, ficar, né, extrapolando e tal. Não, é pro professor Gil, porque eu escutei ele falar que gosta de chocotone. Olha só. Não, Ita, já rolou um amigo oculto. amigo Já me intimaram, me botaram em todos os amigos ocultos lá, botaram chocolate pra mim, eu vou participar de todos. Eles estão fazendo amigo oculto, vamos fazer festa de encerramento. Que bacana. A gente vai ganhar um uniformezinho, né, secretário É, novo. Obrigado. Nosso prefeito aí está disponibilizando. Parabéns. os E eu uniformes quero aí abrir pra um nós. parênteses aqui para falar dessa questão, dessa pessoa aqui, do prefeito Jorge Miranda, que eu quero agradecer. Né? Tivemos vários problemas na cidade, né? Mas a sensibilidade desse cara, e eu tenho percebido isso no dia a dia, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver um pouco mais com o governo Jorge Miranda, né? Diretamente, participando da reunião do secretariado, e a gente percebe realmente a preocupação do Jorge com a cidade, né? Ele não está se permitindo errar, né? Está plantando a semente para que a cidade cresça, floresça, né? E que eu vou replicar aqui o que eu já ouvi, os próximos prefeitos terão dificuldade, né? de conduzir a cidade por um aspecto. Sarrafo aumentou, Por né? outro lado, exatamente, vai ter a facilidade porque já está tudo pronto. Sim. Ele só tem que continuar a fazer o que está aí. Então eu quero parabenizar aqui o prefeito Jorge Miranda, agradecer o convite e a oportunidade de fazer parte do governo hoje. Bacana, Max. O Jorge é realmente um cara fora de série, tá à frente do seu tempo, como você disse aí no Ney, que é outro visionário. Jorge vai trabalhando, a gente às vezes não entende, né? Ele vai juntando peças que, num primeiro momento, para nós, meros mortais, a gente fala assim, pô, mas o Jorge está fazendo, juntando lá as turmas, e aí no final a gente entende por que aconteceu e o resultado é muito bom. É óbvio que a gente precisa avançar mais, né? A gente tem uma cidade pobre, mas limpinha, né? Mas a gente melhorou muito do que era, principalmente a questão do longo prazo, de se pensar em perspectivas de governo. Ô, Kleber, assim que eu entrei para além aqui, do mandato. você falava muito de uma palavra chamada pertencimento. Sim, ainda eu falo. escutei muito, Kleber, a população precisa ter pertencimento. E quando ele resolveu pintar aquele muro lindo lá da Baronesa, eu ficava pensando, meu Deus, vai dar certo, o povo vai pichar, vão jogar lixo. Ele, não, o mesquitense tem que se sentir pertencente. E hoje as pessoas fazem piquenique, tiram foto, as pessoas cuidam, você não vê lixo ali. É verdade. Né? Não só ali, né? Mas em outras intervenções que a prefeitura e o governo, né, através da sua pessoa, fizeram na cidade. E uma vez uma pessoa também comentou, aonde eu vou tem intervenção do Kleber, e é real. É real, não é puxação de saco, gente, é real. Então, eu acho que assim, a gente tem um grande governante, né? O Jorge, ele permite acesso a muitas coisas, mas também queria agradecer a você, Kleber. Eu acho que o Max também pensa da mesma forma. Você poderia dizer não para muitas coisas, mas você embarca ali nas nossas loucuras e fala, não, vai dar certo. A gente, às vezes, peraí, eu vou estudar, e a gente fica ali mostrando alguns dados, vai dar certo, e você, tá bom. Eu não sei se eu ganho ele na insistência
ou se ele acredita real. Não, essa é a Fala, característica vai. do líder, né? O líder, ele não precisa saber de tudo. Basta ele dar oportunidade Não, para as coisas acontecerem. Ele diz que o Jorge juntou, mas ele juntou várias peças sensacionais, que no primeiro momento a gente achava, não vai dar certo. Não vai e às funcionar. vezes nas reuniões de coordenação também não dá certo. A chapa Mas esquenta, no fim Mas dá é certo. normal. No É fim isso que dá faz com certo. que a coisa E a gente interage tenha mais valor, né? E é bacana porque um ajuda o outro, né? Por vezes o Heraldo tá lá arrancando os cabelos e pede ajuda, a gente vai lá, ajuda. Tem que fazer um evento. Eu agora fazendo dia 19, todos eles estão me ajudando de alguma forma. Então é isso. Eu acho que o Kleber sabe delegar muito bem e permite que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente tem na teoria. Então, agradecer o convite de estar aqui. Já está se despedindo, é porque está acabando, Cléber? Pois ela está terminando, pode. Não sei, eu sou a cronometrista do Pode Kleber. Né? Não é porque eu olhei aqui o horário e falei, eu acho que já está encerrando. Não, eu queria agradecer o convite. Vou agradecer, gente. Então vai, agradece, fica à vontade. Eu tenho um orgulho imenso de... Legal. Porque eu sou daqui, né? Eu sou de Mesquita. E, às vezes, por muitos anos, eu acho que até eu saí também por isso, às vezes o gestor daqui não reconhece... A prata da casa. Isso aí. E hoje a gente tem uma equipe de coordenação, os professores que são tipicamente mesquitenses. Então, a gente tem muito profissional bom aqui, muito. Hoje, a gente tem uma super relação com os gestores das academias, a gente tem um grupo, eles participam, a gente ajuda, eles ajudam. Então, é tudo mérito, não só nosso, mas você permitiu que a gente avançasse nesse formato, né? Vez por outra, às vezes eu também me sinto perdida na política, que eu não entendo muito bem. Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta, mas não é como secretário. E aí ele vai, abre o coração, e aí eu entendo, porque... E aí eu falo como mulher, né? Você ter um espaço, mulher, profissional de educação física, mãe, eu engravidei, eu estava na prefeitura, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar para o Kleber? Vou ser mandada embora. E quando eu contei, ele me abraçou e falou, caraca, é menino ou menina? E o meu outro patrão falou, peraí, eu não estava sabendo disso. Eu não sabia que eu tinha que planejar uma gravidez junto com o meu chefe. Pois é, como é que é isso? Raul, olha isso aí, ó. E assim, foi completamente diferente. Então, tem isso, tem a característica do líder. A gente sabe que a mulher, para estar em determinadas posições, a gente faz força 2 vezes mais para a gente se mostrar, sem se amostrar. E acho que você permite que as mulheres da nossa equipe façam isso com nosso glamour. As mulheres são muito melhores que os homens. Não tenha dúvida, deixa rolar. E um beijo para minha esposa, Luciana, minha filha Cris. Pois meu filho Miguel. A gente tem, eu costumo dizer que eu tenho a melhor equipe que eu possa ter, que eu acho que são profissionais da área, especialistas na matéria, que atuam, moradores da cidade, em sua grande maioria, e aqueles que não são, vivem aqui por amor, porque entendem que é importante o processo. A questão de você saber separar, né? Não precisa politizar. Exatamente, exatamente. Muitas das vezes a politização do serviço público, ele traz para baixo. Pois é, você nivela muito embaixo. Muito embaixo. Então, pô... O próprio Jorge fala isso, para que politizar se é uma obrigação da gente fazer o serviço? E eu tenho percebido exatamente essa preocupação. De botar o técnico na frente do negócio, vai sair, o resultado vai ser benéfico para todos. Os maiores beneficiados vão ser... Isso tem que ser com quem entende. Exatamente. Então é melhor deixar com o especialista. E por isso que eu vejo, dentro desses surtos, a gente fica assim acompanhando. Eu estou há pouco tempo com vocês, né, mas já deu para perceber um pouco da sintonia de todas as secretarias, do interesse real do Jorge de ver a cidade no nível muito melhor, né? Na visão tecnológica que ele tem, é muito interessante isso, coisas que a gente não via, né? Não participava, não percebia isso, essa preocupação antes. Né? Eu vejo muito isso, e vejo o 60+, o trabalho da terceira idade, que é o nosso foco aqui,
atuando em todas as áreas. Naquele Parque do Jericinó, que eu já vi lá o projeto, que vai ficar maravilhoso, vai causar uma inveja a Nilópolis muito grande, e é uma parceria, né? Porque não termina em Nilópolis, né? Continua, vai até Anchieta, mas só que a parte de Mesquita vai ficar muito mais bonita. Vai ficar bacana. E eu já estou até vendo as nossas idosas caminhando ali. Sim, vai ser um baita de um equipamento público ali. Ali no Cebinho também, né? Vai ter. A gente tem intervenção no Cebinho, tem a intervenção em Santa Terezinha acontecendo lá no União, tem Campo do Potiguar. Vai ter muito trabalho, Milena, muito trabalho. Tem muita coisa acontecendo aí. Bom, queria aqui, a gente já passou de 1 hora, né? O papo flui de uma maneira muito tranquila, muito agradável, então queria muitíssimo agradecer. Antes de passar a palavra para vocês, queria divulgar alguns eventos que a gente tem agora na reta final. Bom, sábado a gente vai participar da final do Campeonato Carioca de Futsal. Pela primeira vez, a gente, desde 2018, a gente chega com 2 equipes, o Sub-9 e o Sub-13. A partir das 9 horas da manhã, a gente está com o Sub-9. Vai passar no Facebook, no Instagram da Federação de Futsal. Se você não puder ir lá na Vila Olímpica do Mato Alto, vai ter torcida lá, vai ter aberto, vai ser franqueado ao público. Basta acessar as redes e torcer pela nossa molecada, que eles são bons de bola. Independente do resultado, a gente já está super feliz. E parabenizar o professor Jesus, né? Ele que está no processo aí, né? Um deles, né? A equipe é sensacional. E a gente tem no domingo o encerramento do balé na Praça PEC, a nossa companhia de balé também estará lá, além das oficinas. No dia 18 a gente tem a Copa Mesquita e no dia 19, além da Copa Mesquita, todas essas atividades de encerramento acontecendo. No dia 17 o encerramento do 60 mais. A gente tem 17 encerramento do 60 mais. E dia 16 também, que são as 2 turmas diferentes. Isso. Então, e localmente nas oficinas também a gente tem atividades de encerramento. Aproveitar também para dizer para vocês que a partir do dia 10 de janeiro, a gente vai fazer colônia de férias e atividades de verão nos nossos equipamentos, na Escola Municipal de Artes da Chatuba, na Praça PEC, na Vila Olímpica e na sede aqui da Secretaria. Então, basta acompanhar aí pelas redes sociais toda a programação diferenciada. A gente também tem o encerramento, obrigado aí Vinícius, encerramento do Circo Chatuba no dia 19, com espetáculo acontecendo lá. O circo fica na Doutor Godoy. A partir de que horas que vai ser lá? 10 horas da manhã, um domingão. E também o ano letivo na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo vai acontecer a partir do dia 7 de fevereiro. Então, se você já é aluno, procure aí. A gente vai fazer rematrícula no final de janeiro e no início de fevereiro a gente começa as atividades, tá bom? Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela presença, a gente fica muito feliz e franqueio a palavra agora para vocês encerrarem aí a nossa noite. Vou deixar a Milena falar por último, que ela gosta de falar. Eu só vou... Gente, eu vou falar essa câmera aqui. Eu sofro tanto bullying aqui, que hoje eu quase atropelei o vigia, porque eu achei que eu estava atrasada. Da última vez que a gente saiu para um evento, eles foram me zoando daqui, lá e voltaram. Eu ainda fiquei barrada. E ela estava sem vacinação, sem a carteira de vacinação dela. Ficou barrada na entrada do Museu da Manhã. Fiquei barrada, que vergonha. Então eu quero aqui... Mas eu estou vacinada, gente. Eu quero aqui agradecer, Kleber, mais uma vez pelo convite, parabenizar por esse trabalho de informação, que é bem legal, e valorização de vários segmentos que... Não, e o que é esse Pod Kleber? Não. Primeiro que o nome é sensacional. Aproveitou bem. Por isso que estão querendo derrubar você dessa cadeira. Mas, enfim, te parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar toda essa equipe, Matheus, fotógrafo, isso aí corre para todos os lados também, né? Parabéns. É artista de circo também. Isso, eu sei disso, isso aí cuspidor de fogo, professor de polidense, tá? Para quem não sabe também, Matheus é fera. E parabenizar toda a equipe aí da Secretaria, parabenizar mais uma vez o prefeito Jorge Miranda, por estar dando autonomia para todos os secretários desenvolver o trabalho e ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Boa noite aí para todos. Bom, e parabenizar aqui também a professora Milena, pelo excelente trabalho que ela desenvolve
Em tudo que ela bota a mão, ela Oh, faz meu com Deus. excelência. Ó, aumentou o meu sarrafo agora. Agora eu tô... Gente, eu já tinha agradecido aquela hora. Vou agradecer de novo. Adorei estar aqui com vocês. Faltou o Felipe, que fica aqui ajudando a gente. Ele tá casando hoje. Oh, meu Deus. Aí não deu. Entendi. Mas tá casando ele ou casando alguém? Tá casando a sogra. Ah. Não, então, é muito bom, muito bom. O Pod Kleber também é uma eternização, né, da valorização dos profissionais aqui, de Mesquita. A gente tem muita gente sensacional aqui, né? E quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que você só enaltece mais, né, com a nossa vinda aqui. Parabéns. Aproveitar que você que é uma influencer, Oh, meu Deus. queria que você pensasse aí 2 nomes das influencers aí do teu grupo pra gente fazer um Pod Kleber com elas. Já vou dizer, Mesquitense Raiz. Fala aí. Eu vou falar. Eu não sei se ele está em condições, mas eu queria fazer uma sugestão aqui para que você trouxesse aqui o poeta João Prado. Sim, tá viajando. Não, na verdade ele teve um problema de saúde recentemente, aí por isso que eu falei que eu não sei se ele está em Mas condições ele ainda. não tava. A gente conversou com ele para a inauguração da biblioteca. Ele estava fora. Estava fora, mas É. após ele teve um problema de saúde, ficou internado um tempo. Sim. Tá em casa, eu acho que está em casa agora em recuperação. Mas Bom, é um João, bom tá aberto aqui, viu? Se você estiver acompanhando a gente aí, se alguém tiver acesso a ele aí, a gente está aqui disponível. lindas histórias. É, através de muito poema. legal, muito legal. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais, já no YouTube e no Spotify, porque nós é chique. Que isso!